Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar de um tema que me perguntaram essa semana, ricota. Fazer SEO e AdWords está em primeiro lugar dos dois ali? Ajuda? Então, meu vídeo é sobre como SEO e AdWords combinados geram um excelente resultado. Você tá ligado já? É depois da vinheta. A dúvida dessa semana, na verdade, veio do meu amigo Alan Pax, né? Ele estava dando um treinamento Conaed, e um dos alunos dele teve a dúvida falando: pô, Alan, se eu tiver no primeiro lugar do orgânico e no primeiro lugar do patrocinado, faz sentido? Já vi algumas empresas fazendo isso. E ele falou: eu vou perguntar para quem realmente manja. Ele mandou esse áudio para mim, eu respondi para ele, e até existe um estudo do Google falando sobre isso, né? Que é um estudo de 2012, falando que se você tem o primeiro lugar do AdWords, né? O primeiro lugar em posição patrocinada e o primeiro lugar orgânico, a soma de cliques ali vai dar um volume muito maior do que se você tivesse só um ou outro. E eu interpreto isso como uma opção de escolha do usuário, né? Você tem, digamos que 4 links em cima, 10 orgânicos embaixo. Vamos mais ou menos fazer dessa forma. Qual que é a probabilidade, né? No meio de 14, se você tiver 2 lugares, aumenta, né? Ao invés de você ter um lugar só, né, ou tanto em cima, tanto embaixo, tanto faz o CTR aqui, a porcentagem de cliques ali nos resultados. O lado é que você tendo os 2 spots, né, os 2 espaços aqui, você ganha muito mais, a gente chama nos Estados Unidos de real estate, né, você ganha muito mais presença. Acaba sendo uma coisa que, quando eu até falei pro Alan, aqui a hora que 1 mais 1 dá 3, né? Então você soma o potencial dos 2 canais e você ainda consegue fazer call to action diferente, então uma chamada diferente em cada um dos pontos, né? Se você não pegou o cara no patrocinado, você pega ele no orgânico. E aí a sacada é que às vezes as pessoas não conhecem, trabalhando como uma agência, como a Mestre, que a gente faz o AdWords, faz o SEO e faz outros canais também, você precisa entender como as duas mídias são combinadas, elas são muito mais fortes, né? E o princípio é básico. O AdWords, ele é uma estratégia que tem efetividade de curto prazo. E o que é isso, né? É você colocar dinheiro ali em cima desse tipo de estratégia, não estou nem falando só da plataforma, mas colocando dinheiro nessa estratégia, contratando uma agência, um profissional, você mesmo fazendo, você coloca o dinheiro ali e ele já começa a gerar resultado. O SEO, né, que trabalha em resultados orgânicos, é um pouco diferente. O resultado dele é de médio e longo prazo. A não ser que você tenha um problema muito grave com SEO, que corrige em um dia e aí, enfim, 1% dos casos ou 0,001% dos casos que acontece isso, mas você coloca dinheiro e ele vai gerar resultado daqui uns 3, 4, 5, 6, 7 meses. E aí ele vai dar resultado, mas vai dar um resultado um nível bem crescente, tá? Então eu tenho duas frentes, uma de curto prazo e uma de médio e longo prazo, né, de quando eu vou ter resultado. É óbvio, o que você faz, né? Tá meio que na minha mão aqui. Se eu tenho uma coisa de curto prazo e uma coisa de médio e longo prazo, eu começo aqui, mas eu tenho que já começar a fazer desse lado para as duas somarem, elas duas se juntarem e somarem. Então eu consigo, quando eu faço o AdWords, eu coloco verba lá, essa é uma estratégia bem simples, abro, né, faço normalmente, vamos chamar assim, bem no amplo, para ver quais são as palavras que melhor performam para aquele cliente. De um cliente de ar-condicionado, por exemplo. Então a gente pode botar a verba lá, vamos colocar uma verba de guerra, né, que a gente chama na área de verba de guerra, para ver quais são as palavras que produzem mais leads mais baratos. A gente vai filtrando e essas palavras que estão dando mais certo no AdWords são as palavras que eu tenho que trazer para o orgânico, porque eu não posso simplesmente fazer uma pesquisa de palavra-chave, achar que elas vão converter daqui 4, 5 meses. Eu tenho que já trabalhar assertivamente. Então se eu tenho os resultados do AdWords, é melhor eu trazer esses resultados para o orgânico e trabalhar essas palavras aqui no orgânico, porque na hora que eu estiver bem posicionado nelas, eu vou conseguir ter um resultado muito mais rápido, entende? Então é dessa forma que a gente trabalha. E de forma análoga, como que eu transfiro o conhecimento do orgânico para o AdWords? Olha os relatórios orgânicos. Quais são as palavras que mais convertem no orgânico que você ainda não testou no AdWords? Então é uma lógica meio que direta. Em alguns casos a gente já chegou a trabalhar desativando campanhas de marca, né? Isso talvez as pessoas de AdWords falem: nossa, que absurdo, né? Campanha de marca não pode desativar porque o quality score é muito alto e tal. Mas às vezes quando você está em primeiro lugar, segundo, às vezes quando você digita a palavra, você está com os 3 primeiros orgânicos ali, você não precisa anunciar nele, não necessariamente, você pode queimar sua verba em outro lugar. Nós já fizemos teste para e-commerces grandes e mostrou realmente um ganho muito forte em orgânico, maior do que se tivesse o AdWords colocado lá, né? Então é bom você avaliar que em certos momentos
quando você estiver em primeiro lugar, diferentemente do que eu falei no início, né? Em certos momentos, ou seja, palavra com a marca, né? Você pode desativar o AdWords, se você estiver pagando muito caro por ela, você desativa lá e põe outras palavras para você ter um volume, uma geração de lead um pouco, né? Ou de vendas um pouco maior. Então, transfere essa verba de onde o orgânico já está ganhando ali um território e eu coloquei algumas variáveis. Termos com marca, por quê? Porque termos com marca é mais fácil de você ter e mais possível, né? Mais de um resultado orgânico ali. Então a gente acaba tendo algumas páginas internas, né, colocadas ali em sequência. Então isso te credencia, né? A gente não perde espaço de real estate, vamos chamar assim, como a gente falou, uma presença, mas eu consigo ter essa verba que eu estaria gastando no AdWords colocado em outro lugar. Tem uma ferramenta muito boa que eu gosto para poder combinar as duas estratégias, que é a SEMrush. Ela é uma ferramenta super útil para você combinar os dois, avaliar seus concorrentes, né? Quais são as palavras-chave que meus concorrentes estão aparecendo no orgânico, quais são as palavras-chave que os meus concorrentes estão aparecendo no AdWords e somando isso, né, eu consigo saber, poxa, no AdWords, quais são as palavras-chave que os meus concorrentes estão trazendo mais tráfego no AdWords, ou seja, eles estão bidando mais, eles têm mais volume de busca, eu consigo saber competitividade daquele termo para saber quão caro que ele vai ser, o bid e tudo mais. E no orgânico eu consigo saber quais são as palavras-chave que estão direcionando mais tráfego. Por quê? Porque a SEMrush te dá o volume de busca da palavra-chave. Então ele já ordena para você quais são as palavras-chave que seus concorrentes estão posicionados e trazem mais tráfego para eles. E já dá até a landing page. No caso do AdWords, o legal da ferramenta do SEMrush é que você consegue ver até o anúncio que a pessoa está utilizando, o seu concorrente está utilizando, como está o criativo dele, né? O título, a descrição, a URL, e aí você consegue saber se ele está apelando para alguma coisa diferente. Então, às vezes as pessoas me perguntam, tá, Fábio, legal suas estratégias e eu uso alguma ferramenta? Usa a ferramenta SEMrush. Ela está aí disponível para você nesse canal que você está assistindo, seja no Face, seja no YouTube. Tem o link para você poder acessar essa ferramenta, mas o detalhe é que quando você combina as duas estratégias funciona muito mais. E uma prova disso para a gente poder fechar é você conhecer um pouco mais sobre o relatório de multicanal do Google Analytics. Tem um post no blog da Mestre que você pode encontrar que fala sobre isso. Tem os cursos do Frank de Analytics, né, para quem quiser conhecer, no mestreacademy.com, que falam muito sobre o funil multicanal. E no funil multicanal você vai conseguir ver muito bem que as duas mídias se complementam. A essência do funil multicanal é te dar uma representação visual de quais foram os canais que a pessoa veio tocando, ou seja, comecei via busca orgânica, depois cliquei no resultado patrocinado, acessei uma rede social e aí eu converti. Você vai conseguir ter uma visão gráfica exata, né, de como as pessoas estão convertendo no seu site. E aí você vai notar muitas das vezes que o orgânico, ele assiste, ou seja, ele ajuda o fechamento no AdWords e vice-versa, o AdWords também ajuda no fechamento do orgânico, então uma mídia complementa a outra. No momento que você tira uma delas, além de você perder aquele canal como um grande fechador, você perde ele como uma ferramenta de assistência, de contribuição para os outros canais. Então por isso que eu gosto de falar que orgânico, ou seja, SEO, é complementar ao AdWords. E às vezes as pessoas perguntam qual dos dois que é melhor. Meu ponto é os dois são melhor. Não é somente um ou somente outro, mas a soma dos dois é o melhor para a sua estratégia. Eu queria aproveitar aqui, dar uma sugestão para você de um vídeo que eu já gravei, que está aparecendo aqui do lado. É um vídeo sobre marketing utilizando vídeos, né? Que é uma nova tendência que você também consegue fazer a utilização, o posicionamento desse vídeo, né? Através do YouTube, você consegue fazer alguns hacks ali, título, descrição e tudo mais, para ele posicionar melhor dentro do YouTube. Você pode embedar ele dentro de uma página e você também pode anunciar para esse vídeo utilizando a plataforma do AdWords, né, os anúncios dentro do YouTube, justamente para dentro desse vídeo. Então o que a gente conversou agora aqui sobre SEO mais AdWords pode ser feito também para vídeos e esse vídeo sobre vídeos vai ser muito útil para a tua carreira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no YouTube e se você curtiu, dá um joinha aqui embaixo, né? Pode deixar nos seus comentários alguma pergunta referente a SEO, referente a AdWords, eu vou procurar responder para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso aí, se você já usou os dois canais de uma forma diferente, deixa também nos comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, clica no botão inscrever, porque senão o André me mata. Um grande abraço, eu sou o Fábio Ricota e esse foi mais um episódio do Mestre TV. Falou, galera!